Paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Já quero convidar nessa noite a igreja a abrir a Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 13. Glória a Deus. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite, nos abençoe através dessa palavra, né? Agradeço a Ele também por mais essa oportunidade que Ele está me dando de ministrar a palavra. Uma grande responsabilidade, mas também, né, é algo bom para nossas vidas. Glória a Deus. Lucas 12, a partir do versículo 13. Glória a Deus, louvado seja Deus. Tem muita gente procurando aí. Amém? Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, aqui, verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, igreja? A igreja pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, nós precisamos ouvir a Jesus Cristo. Nós precisamos escutar Jesus falar. A salvação das almas é individual, irmãos. A salvação das nossas almas é individual. Nós não vamos pegar carona com ninguém. Cada um vai dar conta de si naquele dia. Apesar de, como igreja, nós ajudamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, mas a salvação, ela é individual, a salvação das nossas almas. Então, não confie em ninguém aqui que nós olhamos com exemplo para nós e confiando nessa pessoa que é bem ligada a nós, que através dele nós iremos subir, talvez pelo irmão, pelo pai, pela mãe, que é crente, um crente fiel, e nós muitas das vezes não somos crentes fiéis e estamos confiando nessa pessoa por ser um parente próximo ou íntimo dele, e confiando que
nós também seremos salvos, estando de qualquer maneira. Não. A alma que pecar, essa morrerá. Assim está escrito. Mas hoje nós ainda temos Jesus Cristo. Ainda que a alma peque, nós podemos nos arrepender, deixar o pecado, pedir perdão a Deus, e haverá livramento da nossa alma. Hoje, com Jesus. Antes, morria. Mas aquele que pecar, irmão, hoje tem que pedir perdão. Aquele que pecar tem que se consertar com Jesus e deixar o pecado. E não confiar que, eu sou irmão de fulano, eu sou filho de fulana, filho de fulano. Não. Você tem que se virar. Você tem que buscar a sua santificação e a sua salvação. Veja bem, Jesus ele está no meio de uma multidão, pregando a palavra, ensinando ali, falando sobre o reino de Deus, falando também até do inferno, da condenação. E este homem ele está ali no meio, este homem que aparece aqui nesse texto. Mas esse homem ele não ouviu Jesus, ele não dá importância para a palavra de Jesus. E qual o peso? Qual a importância que nós estamos dando para Jesus e para a palavra dele nesses dias? Será que nós também somos como esse homem aqui, que estava ouvindo a palavra, que estava ouvindo Jesus pregar, mas ele não deu importância? Porque logo após Jesus pregar, ele vai chegar, ele está lá no meio da multidão e vai falar isso com Jesus. Jesus, fala para o meu irmão repartir comigo a herança. Então esse homem aqui, ele está pensando em outras coisas no momento da pregação. Ele não deu importância para aquela palavra, ele não ouviu a palavra de Jesus, ele está preocupado com a riqueza. Aleluia, glória a Deus. E talvez esse não seja o seu caso e nem o meu caso, a riqueza, preocupar com o dinheiro, mas talvez, irmãos, seja qualquer coisa, que eu ou você, nós estamos colocando na frente da palavra de Deus, estamos deixando de ouvir Jesus falar, pregar, para ouvir outra coisa, pensar em outra coisa. E a palavra vai dizer, irmãos, que estarão dois juntos dormindo numa cama, e um será levado e o outro será deixado. Por isso, irmãos, que eu estou falando, a salvação é individual. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Nós recebemos ajuda sim da igreja. Nós recebemos a ajuda do pastor, da pastora, do irmão, da igreja, o conjunto todo. Mas nós temos que nos acertar e nos consertar também. Nós temos que procurar fazer o nosso dever para não deixar de ouvir Jesus. Porque lá em Provérbios está escrito, irmão, 13. Aquele que despreza a palavra perecerá. É o que aconteceu com esse moço aqui, ele desprezou a palavra. Ele desprezou a palavra de Jesus. E Jesus vai até repreendê-lo por isso. Jesus vai falar: olha, rapaz, eu não vim aqui para isso não. Eu não vim aqui para isso. Mas Jesus, ele sempre está dando oportunidade, irmãos. Jesus, ele está sempre dando oportunidade. E ele vai dar oportunidade para esse rapaz. Jesus, ele vai ainda pregar para essa pessoa, assim como Jesus faz conosco. A todo tempo, a palavra está sendo pregada aos nossos corações. Nós estamos vindo aqui na casa do Senhor e estamos recebendo a palavra de Deus. O irmão sempre está aqui pregando a palavra no altar,
para nós ouvirmos, e temos que ouvir, irmãos, a palavra. Temos que pegar essa palavra no nosso coração, porque muitas das vezes, irmãos, pessoas estão dentro do culto e começam a sair para o banheiro, começam a sair não sei para onde, não está ligado no culto, bebe tanta água, que misericórdia, na hora do culto, e não está, alinhado com aquele momento do culto, com a referência que tem que ser dada, a reverência que tem que ser dada a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui, neste lugar, este lugar é um lugar consagrado a Deus. Essa casa é uma casa consagrada ao Senhor. Nós temos que temer quando nós entrarmos aqui dentro, irmãos. Nós temos que ter respeito, e muito, e temer a Deus. Não podemos estar aqui dentro desse recinto de qualquer maneira. Temos que ter total reverência a Deus. E ouvir a Jesus, ouvir a palavra do Senhor quando ela está sendo pregada, ministrada, não importa se é na oração, se é no louvor, ou se é na Bíblia, como eu estou fazendo aqui. Porque está escrito também, irmãos, que Moisés profetizou: olha, Deus suscitará um dentre vocês, dos seus irmãos, que vocês vão ter que ouvi-lo em tudo. Ouvi-lo em tudo. E esse é Jesus, irmãos, que Moisés que ele profetizou. Essa profecia já foi cumprida. Esse é Jesus. E Pedro relembra isso em Atos dos Apóstolos, e vai dizer que aquele que não ouvir esse, que é Jesus, a sua alma vai ser destruída. Então Pedro agora, Jesus já ressuscitado, já assunto ao céu, Pedro já está também pregando, a profecia que Moisés disse a respeito de Jesus. Então esse moço, ele não ouviu a Jesus, ele estava ali ouvindo no meio da multidão a pregação. Então não podemos deixar isso, irmãos, acontecer conosco. Temos que estar na igreja, estar atento, recebendo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele pega e vai ainda insistir com esse moço, e vai contar para ele uma parábola, e vai explicar para ele: olha, rapaz, você está preocupado com as riquezas, com esse bem aí, não preocupa com isso não, rapaz. E começou a contar essa parábola que nós lemos aqui, irmãos, desse homem rico. E ele fala: olha, a vida da pessoa não consiste nas riquezas, não consiste na abundância que ele tem. Isso aí é realidade, irmão, nas nossas vidas. O que importa para nós é estarmos ligados a Deus, ao Senhor. As riquezas, as abundâncias das coisas não vai salvar ninguém. Então, por que nós gastamos o tempo preocupado com essas coisas? É claro que nós não vamos abrir mão de trabalhar, de cuidar de certas coisas, negócios. Mas vamos colocar em segundo lugar, irmãos, essas coisas. Porque a vida nossa, ela consiste em estarmos ligados com o Senhor, com Deus. Então ele conta que esse homem rico, veja bem, o homem já é rico. A Bíblia fala que o homem é rico. E que a fazenda dele produziu muito, muito mesmo. E ele não tinha, nem como armazenar o que ele produziu, de tanta bênção que foi. Só que esse homem, ele não tinha nada de Deus, porque ele, pensando consigo mesmo, ele vai dizer: o que eu vou fazer? Já sei, eu vou arrumar algo maior e vou guardar tudo. Para quem? Para mim, para ele mesmo. Ele não pensou em ninguém, irmão. Ele não pensou nem em família.
Então esse homem era rico e produziu muito. Nesse ano Deus o abençoou, mas ele não lembrou de ninguém. Ele lembrou de si próprio e de ninguém lembrou. Então, veja que este homem, ele poderia pensar assim: não, eu colhi muito, eu fui muito abençoado, então eu vou ajudar pessoas, eu vou ajudar irmãos, eu vou ajudar um parente, eu vou ajudar meu próximo. E se ele fizesse isso, irmão, no outro ano, Deus ia abençoar ele a mesma coisa, mais ainda. Por quê? Porque Deus viu que ele fez algo bom, colocou a bênção na mão dele, e daquela bênção ele fez algo bom. Ele poderia ter feito algo bom, mas ele não fez. Ele juntou para si os tesouros aqui na terra. E a palavra de Deus também diz, irmãos, que nós temos que juntar tesouros no céu. Tesouros nos céus, não aqui na terra. Então esse rapaz está escutando essa parábola. Jesus está contando para ele. E Jesus vai contar que esse homem, depois que ele fez tudo, estava tudo arrumado, né? E ele confiava somente na riqueza que ele tinha. E quando pensar que não, irmãos, esse homem, ele ouviu uma voz. Eu creio que à noite ele estava ali deitado, descansando, e ele ouviu uma voz, né? Ele estava deitado e ele pensava ali: nossa, quanta coisa eu tenho, agora eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais trabalhar, não vai faltar mais nada para mim, olha quanta coisa eu tenho, eu colhi. Mas aí ele vai ouvir uma voz: louco, ainda nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Eu creio que esse homem, irmãos, ele até assustou, ele deu um pulo quando ele ouviu isso. E o que quer dizer isso, irmãos? Que aquele homem, ele morreu naquela noite, irmãos. Ele faleceu naquela noite, e ele faleceu sem Deus, e ele faleceu sem o Senhor, porque o pensamento dele estava nas coisas aqui da terra, estava na riqueza, como esse rapaz que ouviu Jesus pregar, e ele queria saber de herança, ele não quis saber da palavra, ele não deu, ele desprezou a palavra de Deus. E Jesus explica para o rapaz: está vendo aí o que aconteceu com ele? É assim que acontece com aqueles que ajuntam tesouros para si e não é rico para com Deus. Este homem, ele não era rico para com Deus. Então nós temos que ser rico para com Deus, a começar, ouvir a palavra de Jesus, escutar e obedecer Jesus, fazer aquilo que Jesus manda, ter Jesus na nossa vida, sempre. Aí sim, você é rico para com Deus. Porque esse homem aqui, irmão, ele não tinha nada de Deus. Ele era pobre, pobre, pobre com Deus. Ele não tinha Deus. Mas Jesus nessa noite nos chama para ser rico com Ele. Aleluia, Jesus. Não que você não possa possuir bens materiais, não que você não possa ter abundância, porque você pode, mas você tem que estar com a sua riqueza, mas primeiro com Deus, primeiro com Jesus. Primeiro nós temos que escutar e ouvir a Jesus, porque nele é que está a vida.
A vida nossa consiste em Jesus, não consiste em abundância de bens. Porque a nossa salvação também está em Jesus Cristo. A nossa salvação não está nas coisas dessa terra, não está nas riquezas ou outra coisa. Como eu falei, talvez nós aqui não é a riqueza material, mas talvez algo na nossa vida que está tomando o lugar do Senhor, que chega ao ponto de nós chegarmos na casa de Deus e não termos a reverência a Deus, não nos comportar verdadeiramente como os filhos do Senhor na casa dele, não dá o louvor e o culto merecido a qual Jesus merece, porque ele é nosso Pai e nosso Deus, que nos salvou, porque ele me deu a mim e a você o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Sem olhar para outras coisas, irmãos, sem olhar para outros problemas, outros interesses. Aleluia, Jesus. Não olhe para as coisas, irmãos. Não olhe, ainda que seja muito importante. Coloque Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque este homem aqui, ele ouviu Jesus pregar. Ele só escutou, mas ele não obedeceu. Ele não quis saber da palavra do Senhor. E Jesus contou essa palavra para ele. Em outras palavras, assim vai acontecer também com aquele que fizer isso, que não dá ouvido à palavra de Deus, que desprezar a palavra de Deus, que não der crédito à palavra de salvação, palavra que traz vida para nós. Por isso, o Senhor nos trouxe aqui hoje, para receber a palavra dele, para ouvir, para deixar qualquer coisa, irmãos, que nos impede de servir a Deus melhor, de servir a Deus com mais sinceridade e com mais verdade na casa do Senhor. E cada um de nós cuidar da nossa salvação, porque nós mesmos somos responsáveis por ela. O outro não vai ser responsável pela sua salvação. O irmão do lado não vai ser responsável. O pastor também não vai ser responsável. Não. É você mesmo. É você mesmo que é responsável pela sua salvação, por cuidar dela, por ouvir a palavra de Deus. Não brincar com o Senhor. Chegar aqui e receber a palavra e começar a andar de acordo com ela e fazer de acordo com o que ela diz. Glória a Deus. Amém? Eu quero pedir à equipe de louvor para repetir aquele hino, a Shekinah. Glória a Deus.